Bom dia, irmãos, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem, já acomodados, com a sua Bíblia nas mãos, o caderno de anotação, prontos aí para mais uma EBD. Antes de orarmos, né, é importante ressaltar que hoje é o Dia das Mamães. Quero desejar a todas vocês um ótimo Dia das Mães, um abençoado domingo. Que o Senhor possa estar aí protegendo e amparando cada uma das mães, né? Inclusive eu, que também sou mãe, e a minha mãe. Eu gostaria de orar e pedir que os irmãos agora, então, realmente se desligassem de tudo aquilo que é externo, de tudo aquilo que não vem contribuir para esse nosso momento aí de estudo e de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Oremos? Amado e maravilhoso Deus, obrigada por seu amor, obrigada por mais um dia na tua presença, obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos por esse tempo de aprendizado, por esse tempo de estudar mais sobre a tua palavra. Quero pedir, Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao redor e de redor da casa de cada família que está aqui nos acompanhando esta manhã, aqueles que ainda nos acompanharão, que o Senhor possa realmente nos proteger, Senhor. Que eu venha compartilhar somente aquilo que é do seu desejo. Que somente as palavras que o Senhor colocou no meu coração possam ser compartilhadas com cada uma. Abre, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, para que realmente aprendamos aquilo que o Senhor deseja ensinar. Usa, Senhor, como canal mesmo a minha vida, que eu possa edificar o teu nome e que saiamos desse estudo de hoje diferentes, transformados. Obrigada pela nossa igreja, obrigada pela vida do nosso pastor, que o Senhor tem sustentado a cada dia, pela vida dos demais pastores, as suas famílias. Continua, Pai, abençoando mesmo os nossos pastores, a nossa liderança, cada membro dessa igreja. Que possamos agradecer a Ti continuamente e louvar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então vamos continuar, só que hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou aparecer aqui, mas vocês vão ouvir a minha fala aí durante toda a aula. E aí, ao final, eu volto a aparecer. Tudo bem? Vamos combinar assim? Então, ótimo. Vamos lá. No próximo slide, os irmãos estão vendo aí o QR Code, né, que é justamente o acesso à programação das demais classes. E o link ao lado é o link que dá acesso às aulas da EBD. Então, são dois documentos diferentes. Esse QR Code aqui, né, ele dá acesso à programação das demais classes. Se os irmãos direcionarem a câmera do celular, vai abrir um documento e ali aparece toda a programação. E esse link aqui, quem estiver assistindo aí pelo computador, enfim, pode, né, acompanhar, digitar esse link, mas eu já coloco aí no chat para vocês, e daí basta clicar no link do chat, que já abre também um outro arquivo, e os irmãos podem escolher ali o livro de Tiago, selecionar a lição 9, e podem acompanhar, portanto, o estudo dessa aula de hoje, né? Mas sabe, irmãos, antes de entrar propriamente no estudo, eu não sei se os irmãos ficaram sabendo o que aconteceu com uma irmã da nossa igreja. Ficaram, irmãos? Não? Bom, eu vou contar, mas eu vou pedir assim que vocês não comentem com ninguém, né? Porque é muito chato, enfim. Mas eu vou contar porque eu confio nos irmãos. Essas frases, irmãos, lhe parecem familiar? Será que em nossa caminhada já caímos nessa cilada?
Quem nunca, não é, irmãos? Situações como essa vão permear o nosso estudo de hoje, pois falaremos sobre o perigo da língua sem controle. É claro, né, irmãos, que eu fiz uma brincadeira aí com vocês, para entendermos como que muitas vezes o diabo ele é sutil e ele age na nossa vida sem que percebamos. Esse deixa eu te contar, ou você sabia, normalmente abrem aí porta, né, para que palavras que não estejam debaixo da direção de Deus, palavras que não agradam ao Senhor, saiam das nossas bocas. Esse estudo de hoje, ele vai falar justamente sobre isso. O perigo da língua sem controle e, consequentemente, sobre o poder das palavras. Vocês já viram essas imagens, irmãos? Elas refletem uma experiência que viralizou há um tempo atrás. Para provar que as palavras têm poder e tudo o que dizemos influencia as direções de nossas vidas, o japonês Masaru Emoto, que foi fotógrafo e escritor, realizou uma experiência com arroz e água. E ele conseguiu provar que amor, ódio e a indiferença, quando proferidos, fazem toda a diferença. Ainda que não reconhecido pela comunidade científica, esse experimento nos leva a refletir sobre o poder do que falamos. A experiência em si consistiu com 3 potes de vidros, como os irmãos estão vendo aí, contendo a quantidade idêntica de arroz e água. Para cada um deles, Masaru proferiu palavras diferentes. No primeiro, como os irmãos estão vendo, ele emitiu palavras de amor e gratidão. No segundo, emitiu palavras de ódio. Todos os dias ele dizia lá para o arroz, idiota. E no terceiro e último, ele simplesmente ignorou. O que aconteceu depois de um mês, irmãos? O resultado foi impressionante. No pote do amor, o arroz estava fermentando naturalmente. No pote do ódio, os grãos se transformaram em uma substância escura. E no vidro, que ele simplesmente tratou ali com indiferença, o arroz, ele estava se decompondo, né? Então, vejam ali que ele caminhava para a decomposição. Independente da legibilidade científica, o que isso nos revela, irmãos? Pensaram? Isso mesmo. Aquilo que a palavra de Deus já nos ensina há séculos, né? O que isso nos revela? Que, a morte e a vida estão no poder da língua. Essa é uma parte do Provérbios 18, 21. Então, esse experimento revela justamente que a palavra tem poder. E dependendo do que falamos, o resultado pode ser bom ou ruim. Vamos aqui puxar pela nossa memória por uma outra prática, né? Os irmãos se recordam de uma brincadeira chamada telefone sem fio? Pois é. Observem as imagens. A primeira exemplifica como a informação chega ao destino quando ela não é bem compreendida por quem a ouve. Mas, mesmo assim, essa pessoa insiste em repassar. Percebam que o que era ali uma pequena informação, notem, né, que no primeiro aqui, ó, o balão é pequenininho. Percebam que, ao passo que essa informação está sendo repassada, notem como esse balão ele vai aumentando, ele vai ficando mais carregado, até que, quando está próximo de chegar ao destino, não é mais um balãozinho pequeno, né? Já se tornou aqui uma tempestade, quase um furacão. Já na segunda imagem, os balões eles expressam a adaptação
do falante. Então, é igual aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Percebam aqui que um deles conta ali que Jesus estava, né, caminhando no mar. O outro, ele já está caminhando, mas ele está caminhando sob tubarões. O outro, ele já está ali caminhando de uma forma diferente, já não é mais sob os tubarões. No outro, ele já está sobre uma roda. Aqui, ó, já está voando, e no último já está lutando com dragões, enfim. Então, humor à parte, né? O que os quadrinhos nos revelam? Justamente essa questão de que muitas vezes nós não sabemos o que estamos contando, não temos a informação completa e acabamos repassando com adaptações que podem aí comprometer a vida das pessoas, espalhar fake news, né, inverdades, ou distorcendo ainda aquilo que ouvimos. Então, essas imagens, elas acabam aí elucidando uma prática que, infelizmente, é muito comum entre as pessoas, e o nosso estudo de hoje vai nos levar a refletir sobre isso. As duas situações, elas nos levam, né, a refletir sobre o que Tiago desejava que aprendêssemos ao meditar sobre o que o livro dele nos revela. O texto básico está em Tiago 3, do 1 ao 12. Ao longo dessa lição, nós vamos caminhar aí por vários versículos desse texto básico. O devocional, ele está no Salmo 19, 14. O que diz o Salmo 19, 14? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E o versículo-chave está lá no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. A leitura dessas passagens nos levam a perceber quanto o falar é um tema importantíssimo para Tiago. Em várias passagens do seu livro, ele enfatiza que a verdadeira religião se manifesta também no falar. Vejamos algumas dessas passagens, irmãos. Olha só, Tiago 1,19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vejam que a única prontidão que a palavra de Deus nos traz aqui no livro de Tiago é para ouvir. Tanto para falar como para se irar, nós devemos ser tardios. É uma pena que nem sempre a gente age assim, né, irmãos? Já em Tiago 1:26, diz o seguinte: alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Tomemos aqui a palavra religioso como uma pessoa que crê em Deus, que pratica aquilo que está na palavra, e não a religiosidade, né, irmãos? Precisamos separar aí uma coisa da outra. Em Tiago 4, do 4 ao 11, olha lá o que diz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E nós sabemos, não é, irmãos, quem é o único juiz. Portanto, quando agimos dessa forma, nos colocamos aí no lugar de Deus. Tiago 5:9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tiago 5:9.
9. Então, essas passagens, elas nos revelam, né, o quanto aí o pecado de falar é fácil. Ele não depende de um agente externo, irmãos. Vejam por que ele é fácil, mas do nosso próprio impulso. Por quê? Porque a língua é nossa. E esse órgão, né, que está relacionado diretamente à nossa mente, por que direcionado diretamente à nossa mente? Porque nós pensamos com palavras. Sim, pensamos e falamos. É fato que, por vezes, escrevemos também. Um exemplo são as redes sociais, né? Não podemos pensar aqui que quando falamos da língua e que a boca fala, não é só a linguagem ali verbal, mas muitas vezes a escrita, de fato, né, não é só a oralidade, mas a linguagem escrita também representa aquilo que está em nosso coração. Ao escrever sobre a língua e sobre o controle dela, Tiago nos exorta para a necessidade da transformação da nossa mente. Pois de onde procedem os maus desígnios? Irmãos, leiamos essa passagem que está lá em Mateus 15, do 17 ao 20. Lembram que os fariseus criticaram aí os discípulos e Jesus porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. E aí o que Jesus fala para eles? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. De novo, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vejam que Jesus, ele fala que esses maus desígnios, eles partem do nosso coração. A fala ou a escrita apenas verbalizam aquilo que está no meu íntimo. Perdão, irmãos. Essa é a grande questão. Eu vou falar, portanto, do que está cheio o meu coração. Lembram dessa imagem, irmãos? Nós a vimos há uns domingos aí atrás, no estudo de uma lição que eu mesma até ministrei a vocês. Olha a tentação de novo, né? Quando eu falo mal do meu irmão, quando eu fofoco, quando eu falo palavrão, quando minha fala tem um cunho malicioso ou ofensivo, eu caí na tentação. E eu dei lugar a quê? A cobiça. Lembram da tentação? É a natureza interna, olha lá o que está escrito no slide. Não vem da parte de Deus, é a consequência da nossa natureza pecaminosa. Procura criar o desejo pelo pecado. Então, nesse momento, quando eu falei o que eu não devia, quando eu fofoquei, eu caí na tentação. Se cair na tentação, eu agradei a quem? Não foi a Deus. A minha natureza, ela é pecaminosa, irmãos. A minha natureza fala mais alto quando eu não resisto à tentação. E aí acabo pecando e desagradando, obviamente, a Deus. Quando eu falo, né, aquilo que está no meu coração e não penso nesse falar e dou lugar, portanto, ao diabo, a minha fala revela quem eu sou. Ela revela essa fala sem máscaras. Olhem essa imagem, irmãos, como ela é forte. A jovem está de frente aí para uma parede, há várias máscaras, máscaras que expressam
sentimentos, né, semblantes diferentes, alegria, tristeza, indiferença, ira, e ela está pensando qual máscara ela vai usar, né? Veja que quando eu falo, eu não estou mostrando aí a máscara, mas sim o meu verdadeiro eu. Eu estou manifestando aquilo que está no meu interior. A máscara pode até disfarçar, mas Jesus, ele nos vê sem essa máscara, justamente porque ele nos sonda, porque ele sabe o que está lá dentro do meu ser, né? Então, esse modo de falar, o modo que eu me comporto, ele identifica, na verdade, quem eu sou e o meu caráter. E o que é triste, que muitas vezes a maneira como nós falamos, como usamos aí a nossa língua, ela revela uma proximidade com o caráter do mundo e não com o caráter de Deus. Então, o estudo de hoje, ele tem justamente esse objetivo, de nos levar a refletir sobre isso. Qual o caráter nós estamos demonstrando por meio da nossa fala, por meio do uso da nossa língua? Se nós cremos que somos filhos de Deus, nós temos de nos comportar como tal e revelar, portanto, o caráter dele. O que o nosso modo, né, de falar evidencia, irmãos? Olha só. Ele evidencia se genuinamente somos cristãos. Vamos ler ali Tiago 3:6. Por isso que eu não li o texto base no início da nossa aula, justamente porque nós vamos aí todo momento, como eu já disse, ir e vir nessa passagem. Então, os irmãos peguem lá a Bíblia, Tiago capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, vejam, irmãos, que a expressão mundo de iniquidade significa que nossa língua se identifica com o sistema mundano, decaído, rebelde e pecaminoso. Todos tropeçam no falar. Busquemos lá pela Bíblia o início de tudo, né? Adão. Quando ele lança a culpa sobre outra pessoa, quando ele lança a culpa lá sobre Eva, ele tropeça no falar. Romanos 3, do 13 a 18. Paulo apresenta um resumo da pecaminosidade do homem, incluindo ali o constante mau uso da língua como marca de quem não conhece a Deus. Quais eram as marcas? Hostilidade no falar, o engano, a mentira, para manipular situações, o uso da linguagem para tornar uma história mais engraçada, falar mesmo a verdade para denegrir outra pessoa. Já devem ter ouvido, né, esse tipo de situação. Ah, eu só falo a verdade. Vou contar aqui e problema é de quem ouve, né? Então, veja aqui que Paulo, ele nos chama a atenção em relação a isso. Vejamos aqui alguns textos que evidenciam se genuinamente somos cristãos. Olha lá o que diz Salmo 35, 28, né? Nessa passagem, o que fica evidente? Vamos ler, irmãos? Salmo 35, 28. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Se estivéssemos no templo, os irmãos já estariam me ajudando, né? Salmos 35, 28. Diz assim: E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Há constante louvor e gratidão nos lábios de alguém transformado.
Se genuinamente somos cristãos, é isso que está nos nossos lábios. Olha lá, Salmos 64, versículos 3 ao 8. O que diz? Eu vou ler do começo, irmãos, para que nós entendamos aí todo o contexto. Ouve, ó Deus meu, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade. Inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarto serão levados a tropeçar. Então, vejam aí que Salmo 64, né, do 3 ao 8. As palavras são um símbolo de condição espiritual de uma pessoa. Uma fé verdadeira e consistente se evidencia na ausência de fofoca, na ausência de palavras hostis, na ausência de reclamação, na ausência de ofensa. A fé autêntica produz mudança no falar no Filho de Deus e evidencia essa filiação e o tipo de relacionamento que ele tem com o Pai. É o que falávamos há pouco, a nossa fala vai revelar o nosso caráter, a nossa origem, a nossa essência. Provérbios 10, 21. Leiamos lá o que diz. Provérbios 10, 21. Olha só. Acharam aí, irmãos? Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A linguagem de alguém que passa por uma experiência genuína com Deus transmite vida, cura e ainda alimenta outros. O que a nossa fala tem transmitido? Será que a nossa fala, irmãos, tem revelado genuinamente Cristo na nossa vida? O que mais o nosso modo, né, de falar evidencia? Irmãos, ao nos convertermos, todos nós já entramos no processo de crescimento. Nascidos do alto de Deus, somos geração de Deus. Assim como o filho traz as marcas genéticas de seus pais, né, as quais se acentuam à medida que ele cresce, se somos filhos de Deus, vamos trazer essas marcas do caráter de Deus na nossa vida. O processo de mudança, nós sabemos que não é instantâneo. Ele tem início no momento ali da conversão e ele vai se aprimorando ao longo da nossa caminhada. O alvo de Deus para nós é que sejamos perfeitos, como Ele é perfeito, manifestando, portanto, o caráter dele na nossa vida. O nosso modo de falar evidencia, portanto, a nossa maturidade. Em que momento aí nós estamos desse processo com Deus? Os pecados cometidos pelo falar, irmãos, são os mais difíceis de abandonar. São os que mais relutamos em permitir que Deus elimine. Se dominamos a nossa língua, significa que chegamos à maturidade. Olha só o que Tiago nos diz lá no capítulo 3, nos versículos 2 a 4. Vamos lá, irmãos. Capítulo 3 é o nosso texto base, versículos 2 a 4. Aqui, buscando na minha Bíblia. Desmarquei. Essas imagens, elas têm a ver aí com o que nós vamos ler agora. Então, olha só. Diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão,
capaz de refriar também todo o corpo. Entendamos, irmãos, aqui por perfeito varão, essa questão da maturidade. Continuando, olha lá o versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, olha lá, o freio, irmãos, na boca do cavalo, essa metáfora aí que Tiago faz. Como que um pequeno instrumento pode controlar todo o corpo do animal, né? O leme do navio, proporcionalmente ao navio, o leme é pequeno, mas uma vez que o capitão direciona esse leme, todo o navio vai para o lugar desejado. Então, quando o Tiago faz aí explica, né, essa questão do freio na boca do cavalo e do leme, aí, o que ele tenta nos mostrar? Que esses pequenos objetos, ainda que pequenos, eles podem controlar o corpo todo. Olha lá o versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, se não conseguimos controlar aí a nossa língua, né? Todo o nosso corpo, toda a nossa vida vai estar também descontrolada. A recíproca é verdadeira. Se eu controlo a minha língua, todo o meu corpo e toda a minha vida vai estar sob controle. É nesse sentido que o nosso falar evidencia a santidade. O ser humano, irmãos, ele é incapaz de domar a própria língua. Olha lá o que diz Tiago 3:8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Puxa vida, mas se a língua eu sou incapaz de domá-la, como é que eu vou fazer para me tornar maduro diante de Deus, né? No meu processo aí espiritual, como que eu vou fazer para revelar o caráter de Cristo se eu não consigo domar a minha própria língua, que é esse órgão tão pequeno? Glórias a Deus, por quê? Porque Ele entra nessa batalha, né? O Filho de Deus, eu e você, temos de lutar contra essa nossa natureza. E o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar em relação a isso. Então, temos de nos posicionar e buscar em Cristo, irmãos, a nossa ajuda, né, necessária para controlar aí o que falamos. O que mais o nosso modo de falar evidencia, irmãos? A qualificação para ensinar. Olha lá o que diz o versículo 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Na igreja do século I, irmãos, o ministério de ensino conferia certa autoridade e prestígio, uma motivação errada para o exercício desse ministério. Provavelmente é isso que está por trás da exortação de Tiago. Alguém, para estar na condição de mestre, deve ser aprovado no seu falar, deve ser aprovado no seu modo de agir, sabendo que os mestres, pelo que lemos aqui, serão julgados com maior rigor, onde quer que estejam ensinando. Irmãos, quando nós nos colocamos aqui para ensinar a vocês, né? E eu sempre gosto de dizer que a gente está aprendendo também, porque quando a gente ensina, a gente aprende, é uma troca, nós somos mediadores aqui. Mas há um temor sobre o que nós compartilhamos. E todos os professores que estão aqui assistindo a aula e os que, né, não estão, mas eu tenho certeza de que eles têm esse mesmo sentimento. Porque nós estamos ministrando, irmãos, a palavra de Deus. Isso aqui não é um mero decoreba, não é um mero ler uma revista.
Nós estamos ministrando aquilo que Deus coloca no nosso coração. Os irmãos sabem que eu sou professora, né, por formação, eu trabalho com isso. Então, muitas vezes, dar uma aula parece muito fácil. Mas quando você está diante de dar uma aula sobre a palavra de Deus, irmãos, é um outro sentimento. Nós precisamos ter muito temor, é muita oração, é muito preparo para que a gente consiga realmente ser canal de bênção na vida dos irmãos. E não é pela nossa força, é por aquilo que Deus coloca em nós. Vejam essas imagens, eu fiz questão aqui de selecionar essa questão do ensino, não só voltadas, né, irmãos, para a escola bíblica dominical também, mas cada um de nós, quando nos coloca na condição de mestre, seja ali, né, quando estamos fazendo um estudo em família, seja quando estamos ministrando a palavra para os nossos filhos, ou quando estamos explicando, né, para algum amigo, falando da palavra de Jesus, vejam que nós estamos aqui sendo mestres também. Então, essa responsabilidade está sobre cada um de nós. Essa posição de ensinar, ela exige, né, comprometimento, ela exige horas de estudo, comunhão com Deus, para saber o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado. A posição de mestre exige uma vida de santidade, que passa pelo falar. Então, é um grande privilégio, irmãos, mas é um grande desafio. 3 verdades, irmãos, sobre a língua que nós precisamos, né, saber. Vamos lá, continuando o nosso estudo aqui. Tiago 3, versículos 5, 6 e 9. Então, versículo 5, eu li há pouco. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Já lemos também esse versículo. E o versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Também já lemos esse versículo. Então, vejam que esses versículos, né, dizem aí uma verdade sobre a língua, que ela é potencialmente destrutiva, mas também edificante. Uma outra verdade, versículos 7 e 9. O 9 eu acabei de ler, então vou ler aqui o 3, 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Eu vou ler o 8 aqui, irmãos. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua, ela não pode ser controlada pelo homem, mas ela pode ser controlada por Deus, irmãos. É nele que está aí a nossa salvação, a nossa força, né? Diferente dos animais, a língua ela é indomável. O que se fazer quando se convive com algo indomável? Os irmãos já tiveram a oportunidade, de repente, de ver um cavalo, né, indomável, bravo, o que é feito com ele? Um cachorro, quando ele é adestrado, são adestrados. Então, o que fazer com a língua? Pedir que Deus a controle por nós, que Ele controle nosso falar. Uma outra verdade sobre a língua, ela é ambígua, afeta negativamente o que é bom. Leiamos lá, Tiago 3, versículos 10 ao 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vejam que as perguntas feitas aí nos versículos 11 e 12 exigem uma resposta negativa. Se fosse possível jorrar os dois tipos de água da mesma fonte, que gosto de água você iria sentir? O doce ou o amargo? É claro que é o amargo, né, irmãos? Por quê? Porque o ruim estraga o bom. As fofocas e os comentários inadequados estragam o que fazemos em busca de uma vida santa. Não dá para equilibrar estas coisas. Bendizer a Deus e amaldiçoar o homem não é compatível. A língua afeta o que é bom, tornando-o ruim. Nesse caso, nossa aparente santidade, ela é prejudicada pelo nosso falar. Irmãos, foram aí alguns, momentos, algumas leituras de reflexão sobre o nosso modo de falar. Esse nosso modo de falar, ele afeta todo o nosso ser. Por que será, que é impossível ao ser humano controlar a língua? Porque nossa essência é pecaminosa. Como que nós vamos conseguir controlá-la, então? Pela ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Irmãos, é impossível ser um cristão autêntico, e é isso que nós concluímos no nosso estudo. Se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios e pelo caráter de Deus. Se o nosso falar é inconveniente, estamos sendo cúmplices do diabo. Muito profundo isso, né, irmãos? De que forma, que nós podemos aí pensar em algumas dicas, irmãos, para que de fato consigamos atingir o nosso alvo, né? De que forma podemos fazer aqui dicas práticas no dia a dia para que realmente consigamos refletir a face de Cristo com o nosso falar, com o nosso pensar. Antes de eu falar, eu estou aqui com as palavras, na minha mente. Mas essas palavras, lembrem-se de que elas provêm de onde, que nós já lemos aqui? Do nosso coração. Então, algumas dicas práticas, irmãos, que vão nos ajudar aí a atingir o alvo, que é refletir a face de Cristo. Fazer da palavra de Cristo o centro das nossas conversas. E, irmãos, eu sei, é um exercício diário. Não é fácil. Considerar mais ouvir do que falar. Eu mesma tenho de me policiar em relação a isso. Eu tenho uma tendência a falar mais do que ouvir. Então, essa lição, ela serviu muito para mim, irmãos, muito. Agradecer e louvar ao invés de reclamar e xingar. Pensar antes de falar, né? Então, a gente brinca às vezes ali, vamos contar até 10 antes de falar. Tem gente que diz assim, Neire, eu preciso contar até 1000 antes de falar. Que seja, irmãos, mas que a gente consiga fazer isso dia a dia. O nosso processo de santificação, ele já é chamado de processo. Nós sabemos que não é do dia para a noite. Mas também não podemos ficar o resto da vida apoiados nesse processo como justificativa, como uma muleta. Eu estou em processo. Sim, nós estamos em processo, mas a gente precisa amadurecer. Algumas coisas que eu fazia lá atrás, eu não posso mais fazer hoje. Por quê? Porque eu estou mais madura e a cada dia nós estamos mais maduros nesse processo de santificação. Então, é como se Deus estivesse fazendo um pente fino. Lembram da metáfora ali da cebola? Vai tirando as casquinhas da cebola e cada casquinha tirada é uma vitória, porque é um processo de limpeza, de maturidade, até que Deus possa chegar realmente no centro da nossa existência, ou seja, do que está lá no nosso centro, que está no nosso coração.
Então, que nós possamos, de fato, irmãos, colocar em prática tudo que nós estudamos aqui hoje. E quando eu falo nós, eu me incluo, porque tudo isso que nós estudamos juntos serve para a minha vida também. É uma luta constante, mas Deus está do nosso lado, o Espírito Santo está conosco. Por isso, nós vamos conseguir, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, olha só, que bacana esse pôster aqui da Escola Bíblica Dominical Infantil, né? E hoje é uma EBD diferente, é uma EBD especial, Dia das Mães. Joquebede, uma heroína corajosa, Êxodo 2, do 1 ao 10. Então, esse vai ser o tema da EBD de hoje, EBD infantil. Coloque os seus filhos para assistir, se tem alguma criança aí na sua casa, seus sobrinhos, netos, primos, enfim, não perca essa oportunidade. A sementinha precisa ser colocada quando eles são pequenos, para que esse fruto cresça forte, né, resistente a tempestades. Nós precisamos nos preparar, irmãos. O Senhor conta conosco, Ele conta com pessoas maduras, preparadas, pessoas que possam, de fato, auxiliar aí nesse grande exército e militar pela causa dele. Vamos orar? Amado e maravilhoso Deus, obrigada por esse domingo tão gostoso. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada porque o Senhor me capacitou. Obrigada porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui falando da tua palavra. Senhor, ajuda-nos a controlar a nossa língua. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós declarem, irmãos, comigo aqui, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tem total controle sobre a minha vida, sobre a minha língua. Eu entrego a minha língua nas mãos do Senhor Jesus. Que Ele possa me ajudar a controlá-la e a refletir o caráter dele por meio daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que está no meu coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o teu bom perfume. Ajuda-nos a exalar, Senhor, o teu bom perfume. Ajuda-nos a te agradar com todas as nossas atitudes. Obrigada por esse tempo na tua presença. Abençoa esse domingo maravilhoso. Abençoa as mamães que estão aqui nos acompanhando, as que não estão. Abençoa as nossas vidas, abençoa os irmãos da nossa igreja, os nossos pastores, a nossa liderança. Dai-nos um domingo maravilhoso, Senhor, na tua presença. Que o nosso falar te alegre. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, Deus abençoe, que o domingo de vocês seja muito gostoso na presença do Senhor. Ó, um beijo grande e em breve, se Deus quiser, nós estaremos dando aula lá no templo, né, para podermos estarem mais próximos, não tão próximos, porque ainda a gente não pode estar, né, mas enfim, com todos os cuidados, que nós possamos aí a cada dia nos fortalecer na presença do Senhor. Amém? Beijo. Fiquem com Deus, irmãos.